Boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre sistemas de 2 graus de liberdade, então vou começar a introduzir esse tema com vocês, fazendo exercício também. Então, quando a gente vê esse título, sistemas com 2 graus de liberdade, então a gente já imagina o que que é. A gente aprendeu tudo aquilo ali sobre o sistema com 1 grau de liberdade. Agora a gente está multiplicando esse problema por 2. Então, é problema em dobro, com certeza. Não é mais fácil. É um pouco mais trabalhoso para se encontrar um, a solução para esse sistema. Mas vamos lá. Onde que a gente utiliza o sistema de 2 graus de liberdade, por exemplo? A gente já viu lá em sala, quando a gente estava modelando, fazendo modelo físico e matemático dos nossos sistemas vibratórios, a gente viu um modelo de uma motocicleta. E essa motocicleta, no modelo mais simples que a gente consiga fazer, a gente faz um modelo de 2 graus de liberdade. Então, a gente tem 2 graus de liberdade aqui nesse modelo. E a partir disso, a gente já consegue ter alguma noção de como uma motocicleta se comporta quando está sendo excitada. Então, essa é a importância da gente aprender mais graus de liberdade. É claro que se a gente fosse contar aqui uma motocicleta, dava para a gente modelar ela com 5, 6 graus de liberdade, mas quanto mais simples, também, quanto mais complexo, mais difícil vai ser de resolver isso também. Então, diversos sistemas a gente consegue modelar. Então, com uma, uma variável devido à variação linear e outra variável devido à variação angular. Então, nesse caso aqui, o que você está levando em consideração? Levando a subida ou descida dessa massa, ou também o giro dessa massa aqui. Então, essas são os seus 2 graus de liberdade. Agora, vamos então para o nosso sistema mais geral. Sistema mais geral para aprender isso aí. Então, estamos aqui, ó, com um sistema que possui duas massas, massa 1 e massa 2. A gente tem 3 amortecedores e 3 elementos de mola. Então, K1, K2, K3, C1, C2 e C3. Mas por que que isso aqui é um elemento só de 2 graus de liberdade? Porque os únicos dois movimentos que esse sistema todo aqui pode fazer, e a gente vai conseguir descrever como que ele está funcionando, é só esse movimento aqui, ó, em x1, ou seja, a deslocamento em x devido à massa 1, e o x2, que é o deslocamento em x devido à massa 2. Com esses dois movimentos aqui, a gente determina toda a nossa equação de movimento aqui. Então, por isso que tendo mais elementos de mola, mais elementos de amortecedores, não vai influenciar na quantidade de graus de liberdade, porque os graus de liberdade estão associados com os elementos de inércia, elementos de massa. Beleza. Sabendo disso, vamos então decompor quais são as forças que estão agindo nesses corpos. Então, eu quero saber quais as forças que estão aqui em M1. Primeira coisa, o que a gente tem? A gente sabe aqui, ó, que a gente está inserindo uma força qualquer F1. Então, F1 está bem aqui. Eu sei que ele tem um deslocamento nesse sentido. Então, estou falando que o deslocamento é nesse sentido também. Mas aqui, olha para o outro lado. Qual é a força da mola que está acontecendo aqui? K1, X1. Então, K1, X1, porque deslocamento devido à massa 1, K1, X1. E qual é a força de amortecimento? Seria o C1, X', 1. Então, devido à velocidade 1, aqui desse lado. O que vai variar um pouco mais é essa parte aqui do meio, porque a gente está compartilhando o elemento de mola e o elemento de amortecimento entre as duas massas. Então, a massa 1 e a massa 2 estão compartilhando esses elementos aqui. Então, a força resultante aqui
vai ser tanto devido à massa 1 e devido à massa 2 também. Por isso que, na hora que a gente vier aqui colocar no nosso diagrama de força da massa 1, a nossa mola vai estar com o sentido de puxar aqui. Ó. E como que vai acontecer? A gente vai ter a força K2, que é essa mola, só que a diferença vai ser que o deslocamento vai ser uma diferença do deslocamento que tem aqui, ó, que está acontecendo nessa mola, nessa massa, com essa. Por quê? As duas podem, por exemplo, ir para a direita, ou as duas podem ir para o centro, ou uma pode ir para a direita, outra para a esquerda. Então, isso varia. Então, o x2 é diferente do x1. Por isso que a gente faz essa diferença aqui, ó, K2, x2 menos x1. E aqui também, a força de amortecimento vai ser o C2, vezes a diferença entre o x'2 menos o x'1. Então, velocidade do ponto 2 menos velocidade do ponto 1. Então, essa aqui é a mesma força que está agindo tanto em M1 quanto em M2. Qual é a diferença? Que uma a gente está colocando o sentido para cá, ó, que está puxando, é como se essa mola aqui tivesse a tendência de puxar essa massa aqui para o centro e também puxar essa massa aqui para o centro. Dessa forma, então, aqui, ó, o sentido de uma está para cá e o sentido da outra está para o outro lado. Então, se a gente olhar ali na massa 2, a gente já determinou isso que está aqui no meio. Temos uma outra força 2 aqui, então você pode ter forças diferentes agindo aqui. Então, você pode ter uma força 1 e uma força 2. E o que a gente tem desse lado é a mesma coisa que tem aqui desse. Tem uma força de resistência aqui dessa mola, que faz com que a massa tende a puxar ela aqui para o lado da parede. Então, você vai ter o K3x2. Então, não se confundam. Aqui foi K1x1. Aqui é K3x2, não é K3x3. Porque a gente só tem duas massas. A massa 1, que está aqui, ó, x1. E a massa 2, que está aqui, ó, x2. K3x2, C3, x'2. Beleza. Então, essa aqui, ó, essa mola K1 está sob tensão. A K2 também. E a K3 a gente está considerando que está sob compressão aqui pelos sentidos que a gente está colocando as nossas forças. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai aplicar segundo a lei de Newton. Segundo a lei de Newton, então, força é igual massa vezes aceleração. Então, a gente vai fazer o somatório de forças para descobrir a equação de movimento desse sistema nosso aqui. Então, seria o quê? Todas as forças aqui em 1, todas as forças em 2, para fazer essa conta. Então, primeira coisa, quais são as forças que estão agindo em 1, na massa 1? Então, aqui, ó, M1x1, massa vezes aceleração 1, C1 mais C2, x1. Por quê? Por que é C1 mais C2? Porque aqui a gente tem C1, x1. Só que aqui a gente tem C2, x1. Se a gente colocar o x1 aqui em evidência, a gente vai ter C1 mais C2. E a mesma coisa aqui, nesse caso do x1 também. X1 seria exatamente a mesma coisa. Aqui a gente tem K1, x1. E aqui a gente tem, ó, K2, x1. Então, se eu colocar o x1 em evidência, vai dar K1 mais K2. K1 mais K2 está aqui. Então, fazendo esse mesmo raciocínio aqui para todas essas forças que estão aqui, ó, essa força, essa, e essa força externa que a gente coloca, F1, então a gente acha a equação de movimento de acordo com a primeira massa, essa 5,1 aqui. Se a gente fizer exatamente a mesma coisa, a gente vai achar para a massa 2. Então vai ser o quê? Massa 2 vezes a aceleração do 2, menos o C2x1. Então, seria esse C2 aqui, vezes esse x1, que eu estou falando, ó, C2x1, mais C2 mais C3x2, por quê? Aqui, ó, eu tenho C3x2 aqui, só que eu também tenho o C2 x1
e x2 aqui também. Por isso que eu vou ficar com essa conta aqui, ó, C2 mais C3. C2, que vem daqui, e o C3, que veio daqui, ó. E a gente isolou o x'2. E assim por diante, fazendo todas essas somatórias de forças aqui, igualando com a força externa. A força externa é a força que você cai esse sistema, F2. Então, a gente vai achar a equação da massa 1 e da massa 2. Então, essas equações 5.1 e 5.2. E o que significa essa equação aqui que a gente achou? As duas. A gente vai chamar isso de uma equação acoplada. Por que é uma equação acoplada? Porque a massa 1 vai interferir na massa 2. E assim por diante. Aqui as duas conseguem ter essa interferência entre as outras. Então, equação acoplada é quando uma variável vai interferir na outra. Beleza. Agora vamos para a parte matricial disso aí. Eu lembro que eu falei para vocês que nossa equação de movimento é basicamente essa. Ó. É a massa vezes a aceleração mais o amortecimento vezes a velocidade mais a rigidez vezes a posição. Isso é igual a força. Então, essa é nossa equação base. Vocês já viram ela em todos os outros exercícios com grau de liberdade. Essa é a nossa equação base. Só que o que muda nisso aqui? É que antes, isso aqui era um escalar. Isso aqui era outro escalar e esse aqui também. Então, a gente tinha apenas um valor ali porque era um grau de liberdade. Só que nesse caso, a gente pulou para 2 graus de liberdade. Então, a gente vai sair do escalar e está indo para, digamos, um vetor. Tá? E o que vai acontecer aqui? Ó? O que está acontecendo? A massa, se a gente ver, está entre o colchete aqui, apenas porque está representando uma matriz. E o que essa matriz aqui de massa representa? Vamos fazer as contas aqui. Massa 1. Como é que a gente multiplica uma matriz? A gente faz assim, ó. Linha, depois vezes coluna. É o que a gente faz matriz com vetor. Linha vezes coluna. Então, vamos lá. Massa 1 vezes x1. Seria isso, ó. Massa 1 vezes x1. Massa 1 vezes x1, M1, x1. Quer dizer, aqui, exatamente. Massa 1, x, esse x2 pontos aqui, ó. M1, x2 pontos. Eu vou multiplicar esse M1 pelo x2 pontos. Aí eu vou chegar exatamente nisso aqui, ó. M1, x, 2 pontos, 1. Depois, 0 vezes o x2. Então, 0 vezes x2, a gente não tem a massa 2 aqui. Beleza. Agora, vou fazer aqui a parte de baixo. Agora, essa aqui, a parte de baixo, já é a equação de baixo, devido à massa 2. Então, vai ser 0 vezes o x2 pontos. 1. A gente não tem isso aqui. Então, 0 vezes aquilo é 0. Agora, se a gente fazer m2 vezes x2 pontos, 2, o que vai dar? Exatamente essa parte daqui, ó. Então, o que eu estou falando para vocês? Que essa forma matricial que está aqui na próxima é exatamente a mesma coisa que está escrito nessa equação aqui. Só que eu separei essa equação de uma forma matricial. Porque, olha aqui, ó, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa com C1 e C2. Aqui, ó, C1 mais C2 e é o C vezes o X'. Então, C1 mais C2 vezes X'1. Vamos ver se é isso mesmo? Então, C1 mais C2 vezes X'1. Tá aqui, ó. E depois, menos C2 vezes X2, X'2. Então, se a gente voltar ali, ó, menos C2 vezes X'2. Depois, aqui na parte de baixo, já é a outra equação. Menos C2 vezes X'1, porque primeiro a gente multiplica pelo 1, depois pelo 2. Ó,
Sempre pelo 1 e depois pelo 2. Então, menos C2 vezes x'1, está aqui. Se a gente fizer aqui, então, ó, C2 mais C3 vezes x'2. Então, se a gente voltar ali, ó, C2 mais C3 vezes x'2. Então, a gente achou daqui para cá, já achou tudo. Falta uma pequena parte agora. Essa parte vai ser, então, devido à rigidez. A rigidez é exatamente a mesma coisa, ó. Linha, ó, vou pegar essa primeira linha vezes essa coluna do x. Então, K1 mais K2 vezes x1. Eu volto ali. K1 mais K2 vezes x1. Tá aqui. No outro, vou ter, então, menos K2 vezes x2. Menos K2 vezes x2 está aqui ó, também. Menos K2, x2. Então, achamos essa primeira equação. E depois, por fim, o que a gente vai ter? Menos o K2 vezes o x1 na equação de baixo. Menos o K2 vezes o x1 na equação de baixo. E também o K2 mais o K3 vezes o x2. Então, K2 mais K3 vezes o x2. E, por fim, o que a gente tem? É só a força. A força também é a força 1 e a força 2. Então, você vai colocar a força 1 na primeira equação e a força 2 na segunda equação. Então, você vai ficar com a força 1 aqui e a força 2 aqui, na segunda equação. Beleza. Essa é a parte que eu queria que vocês entendessem um pouquinho. Sim, se não ficou tão claro, depois vocês me peçam para explicar de novo. Mas aquela forma matricial aqui, ó, isso que está escrito, é exatamente essa equação. Eu só separei ela em forma matricial. Então, quando a gente tem, por um acaso, o C2 e o K2 são igual a zero, então vamos ver onde que eles estão. Ó. O C2 e o K2 são igual a zero. Então quer dizer que senão tem isso aqui no meio. Isso significa que o seu sistema é não acoplado. Por quê? A massa 1 e a massa 2 estão rigidamente, fisicamente ligadas. Então, o movimento que uma vai fazer, a outra vai fazer também. Aí, o que ia acontecer? Você ia ter um sistema de 1 grau de liberdade. Agora, para a gente resolver essa equação aqui, ó, essas duas equações que a gente tem que determinar, vocês lembram para 1 grau de liberdade era só uma, agora a gente tem duas. A gente vai ter 4 constantes. Porque vocês lembram? Se eu tinha uma equação, eu tinha 2 constantes para determinar. Agora, já que eu tenho 2 equações, eu vou multiplicar o meu problema por 2, então vou ter 4 constantes. Beleza. Primeira coisa, como é que a gente vai determinar isso aí? A gente vai começar com um caso mais simples, onde que a força vai ser nula. Então, vai ser um sistema de vibração livre, sem nenhuma força externa. Beleza. Primeira coisa, vamos lá para o caso mais simples, sem amortecimento. Depois a gente tem que entrar no caso com amortecimento. As equações lá, as primeiras que a gente viu da nossa equação de movimento, quando a gente tem o C1, o C2 e o C3 igual a zero, ou seja, você retira o amortecimento, então você vai simplificar aquela equação. Então você vai ficar com essa equação aqui. E agora, a gente sabe que a massa 1 e a massa 2, aqueles dois blocos lá, eles podem oscilar harmonicamente com a mesma frequência e o mesmo ângulo de fase, mas só que pode ser com amplitude diferente. Então, ele pode ter a mesma frequência de vibração, aquela massa 1 e a massa 2, pode ter exatamente o mesmo ângulo de fase, mas só que uma pode ter uma amplitude maior que a outra. E a gente vai supor esse movimento harmônico para a massa 1 e para a massa 2, para fazer nossa solução. Então, com a mesma frequência e com o mesmo ângulo de fase. Por isso está aqui, ó, o mesmo ômega e o mesmo ângulo de fase, tanto para o x1 quanto para o x2. E o que é o x1 maiúsculo e o x2 maiúsculo? São as amplitudes dessa resposta. Agora,
eu vou pegar essa equação aqui, ó, 5,6, que eu peguei essas soluções harmônicas, e vou inserir nas minhas equações que estavam ali em cima. Então, eu vou pegar isso, ó, x1 e x2, e vou colocar aqui no local onde está o x1 e x2, e derivar elas também. Aí a gente vai achar essas equações aqui, ó. Vocês fiquem calmos que não é tão bonito, né? Mas no final das contas a gente vai ter nossas fórmulas que a gente vai utilizar e não vai precisar ficando substituir isso aí toda hora, né? Então a gente vai achar essas equações aqui, ó. A gente derivou lá 2 vezes para inserir na aceleração e achou esses valores aqui, ó, para a equação 1 e para a equação 2. Beleza. Só que essa equação aqui, ela tem que valer para todo o tempo. Como que ela vai valer para todo o tempo? Se eu estou falando que isso aqui tudo é igual a zero, eu tenho só 2 possibilidades. Ou isso que está aqui é zero, ou isso que está aqui é zero. Aqui embaixo a mesma coisa. Ou isso que está aqui entre o colchete é zero, ou esse cosseno aqui é zero, para isso aqui ser verdade. Então, a gente vai falar que tudo que está entre o colchete aqui tem que ser zero. Fazendo isso, a gente vai achar essas equações aqui. Com essas 2 equações, a gente vai ter 2 incógnitas. A x1, olha aqui, ó, x1 e o x2. Então, a gente tem 2 constantes aí para a gente determinar. Fazendo isso, então, o que é que a gente quer como solução trivial para a gente fazer nessa equação aqui, ó, gente? Isso aqui tem que ser zero. Olha aqui, ó. Isso menos isso tem que ser zero. O que é que a gente tem de solução trivial? Ou o x1 vai ser zero também, vai ser um produto dos dois aqui, um vai ser alguma coisa do outro, ou x1 e x2 vão ser zero, porque zero menos zero vai ser zero. Então, essa é a solução trivial. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, se o seu x1 for zero, isso aqui é zero. Se o seu x2 for zero, isso aqui também é zero. Então, essa é a nossa solução trivial. Eu monto isso na forma de matriz aqui, ó. Eu fiquei com essa parte vezes o x1, olha aqui, ó. É a parte que multiplica o x1, depois é a parte que multiplica o x2, que é o K2. Aqui é a parte que multiplica o x1, que é o menos K2, está aqui, ó. E a parte que multiplica o x2 está aqui também. Para a gente solucionar esse sistema, a gente faz o determinante. Determinante, se vocês lembram bem, a gente vai multiplicar. Então, isso vezes isso, então essa diagonal aqui, ó, menos isso vezes isso. Então, vai ser essa expressão vezes essa expressão, menos essa vezes essa. Fazendo esse determinante, a gente vai achar essa equação aqui, uma polinomial. E como que a gente vai sair disso? Fazendo as nossas raízes. Então, a gente chama aquela equação aqui, ó, que a gente fez o determinante, de equação da frequência ou equação característica do seu sistema. Quando a gente vai solucionar lá as raízes, então a gente vai ter, nesse caso aqui, o ômega 1 e o ômega 2, que são a frequência da massa 1 e a frequência da massa 2. Então, a gente acha dessa seguinte forma. Então, ômega 1 vai ser, no caso aqui, o menos, e depois o ômega 2, o mais. Então, isso aqui é fórmula. Fórmula para a gente usar. É grande, mas é fórmula. Beleza. Agora a gente vai ter que calcular os valores lá das constantes x1 e x2. Para o valor lá da frequência da massa 1 e frequência da massa 2. Então, o que a gente vai fazer? Devido à massa 1 aqui, ó, devido à frequência da massa 1, eu vou ter a amplitude 1 devido à massa 1 e amplitude 2 devido à massa 1. E devido à massa 2, eu vou ter amplitude 1 devido à massa 2 e amplitude 2 devido à massa 2. Então, tem 4 constantes aqui. Beleza. Então, a gente vai determinar a nossa razão de amplitude. Eu lembro que eu falei para vocês da razão de frequências.
Só que agora, para a gente, é importante a razão de amplitude. Então, vai ser o quê? O x2 devido à massa 1, x1 devido à massa 1. E também o x2 devido à massa 2 e o x1 devido à massa 2. Então, R1 e R2 são as razões de amplitude. Se a gente substituir tudo isso, vai chegar nessa expressão. Outra fórmula que a gente vai usar. Estou mostrando aqui como é que a gente chega nela, mas só que no final das contas a gente vai usar só essa fórmula final aqui. Então, a gente tem essas duas equações aqui que são idênticas. Notem que a única coisa que muda é o valor do ômega, mas as duas são iguaizinhas. Beleza. Aí, depois disso, a gente define um negócio que chama modo normal de vibração. O modo de vibração de alguma coisa é o nosso x, é um vetor, um x devido à massa 1 e o x devido à massa 2. Esse modo mostra o como aquela seu sistema mecânico vai vibrar. Então, vai falar assim, ele vai assumir essa forma de vibração. Vocês lembram aqui, quando a gente vê diferentes frequências de som numa mesa com areia, a areia vai formando diferentes formatos. Então, aqueles formatos são os formatos dos modos de vibração. Então, cada modo de vibração tem um formato diferente de vibrar. E aqui é a mesma coisa. Por um exemplo para vocês. Vou aqui, ó, a gente tem dois modos de vibração normal. Vou voltar lá na massa. Essa massa aqui. O que acontece? Supondo que o primeiro modo de vibração dela é o seguinte. A massa 1 vai para a direita e a massa 2 vai para a direita também, exatamente da mesma forma. Então, as duas estão em fase. Só que tem também a questão de uma ir para a esquerda e a outra ir para a direita. O que vai acontecer? As duas estão defasadas. E dessa forma aqui, então, você vai ter outro modo. Então, a gente já teve dois. Só que a gente pode ter infinitos modos a partir disso aí. Por quê? Qualquer variação infinitesimal de deslocamento entre as duas, que seja diferente, vai ser um modo diferente de vibrar. Mas o modo normal de vibração livre, é essa forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a gente calcula a partir disso aqui, ó. E lembrando que, como está definido aqui, ó, que a nossa razão de amplitude vai ser R1, então a gente pode passar isso multiplicando para lá, então o seu x2 vai ser o R1 vezes o x1. Por isso que eu saio aqui do x2 para o R1 vezes o x1. E aqui embaixo também é a mesma coisa, ó, x2, o R2 vezes o x1. Beleza. Então, eu chamo isso aqui de vetor modal. Vetor modal, modo de vibração. Como que eu calculo isso? Através dessa fórmula aqui, ó. Com essa fórmula, eu calculo qual que é a resposta do meu sistema, qual o modo de vibração do meu sistema. Então, tá aqui. O primeiro modo, que a gente calcula, e o segundo modo. Beleza. Agora, a gente precisa de duas condições iniciais para cada massa para resolver isso. Porque se a gente não tiver lá posição e velocidade para massa 1 e posição e velocidade para massa 2, a gente não acha as constantes que a gente precisa determinar. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, colocando x1 no tempo igual a zero, ou seja, sua condição inicial, e aqui outra condição inicial, sua velocidade inicial para a massa 1, posição inicial para a massa 1 e velocidade inicial para a massa 2, o que a gente vai fazer? Com ela, a gente vai conseguir encontrar a nossa solução. Então, o movimento resultante disso aqui, ele é obtido numa sobreposição linear dos dois modos normais. Então, a gente faz uma sobreposição disso aqui, e o resultante vai ser através das duas. Então, a gente acha essa equação aqui, onde que o C1 e o C2 são constantes para a gente determinar, são mais constantes. Mas calma que no final não vai ser tão difícil. Beleza. Então, esse x1 e esse x2, eles são constantes que já envolvem aquelas constantes que a gente já queria antes.
Então, o x1 maiúsculo e o x2, o x1 de 2 maiúsculo também. O que a gente vai fazer? Quando a gente calcula isso, a gente pode escolher um fator de amortecimento igual a 1. Esse fator de amortecimento aqui, ele não vai influir no nosso resultado final, por mais que o nosso sistema nem tenha amortecimento. O que vai acontecer? A gente substituindo esses valores lá que a gente tinha, lá do x1 e do x2, a gente vai ficar nessas expressões aqui, ó. 5,15. Então, essa é uma expressão de solução para a gente, ó. Solução final para o nosso problema é essa. Então, se eu pedir para vocês assim, qual é a posição da massa 1 no tempo tal? Então, você vai vir aqui nessa expressão para calcular. E para o x2, a mesma coisa. Tá aqui a expressão. E a gente determina essas constantes aqui, ó, x1 e x2, e também os ângulos de fase, através das condições iniciais, que a gente vai chegar nessa expressão bonitinha aqui, que é grande. É grande, mas só que não é complicada, é só uma fórmula. Então, aqui, ó, 1 menos a razão das amplitudes, R2 menos R1. Então, aqui vai ter razão de amplitude, sua condição inicial de posição, sua condição inicial de posição da massa 2. Aqui, velocidade inicial de 1, velocidade inicial de 2, e sua frequência natural de 1. Então, calculando isso, você acha esse x1 de 1. Com o x1 de 1 calculado, você vem aqui e substitui ele. Depois, x1 de 2, a mesma coisa, você vem cá, substitui ele. E nossos valores também de ângulo de fase. Calculando os ângulos de fase aqui, ó, leva em consideração tanto a razão da amplitude como a nossa velocidade inicial, tanto do ponto 1 quanto do ponto 2. Então, a gente calcula através disso aqui, dessa fórmula, e joga aqui. Então, é mais simples do que se parece. Porque eu falei muita coisa aqui, como é que a gente chega nisso? Mas só que no final das contas, se eu te der um problema e te falar quais são as condições iniciais, o que você vai fazer? Você vai calcular isso aqui, você vai já pegar a fórmula do R2, você vai calcular o R2, a fórmula do R1 você vai calcular o R1, com isso aqui é o que eu vou te dar no exercício, o ômega 1 você vai calcular também. Então, são todas coisas aqui, ó, tudo isso aqui tem fórmula. A gente já deduziu como é que acha essas fórmulas, por isso que a gente pode utilizar elas. Então, a partir disso, vamos fazer esse exercício aí para tentar ficar menos obscuro aí. Porque hoje não é a aula mais simples do mundo, né? Vamos lá. Determine quais são as frequências naturais e fórmulas modais de um sistema massa-mola que move-se apenas no sentido vertical com n igual a 1. O n, então, quer dizer que é essa rigidez aqui. A única coisa que eu mudei para vocês no exercício de hoje, que é, vocês vão fazer um n igual a 2. Mas é facinho também. Vamos lá. É só longo, mas fácil é. Então, esse é um sistema de 2 graus de liberdade, muito parecido com aquele sistema que a gente estava analisando. A única coisa é que ele tem um sentido vertical aqui de movimento, mas isso não vai influenciar em nada para a gente. Então, eu tenho o deslocamento devido à massa 1 e tenho o deslocamento devido à massa 2. Só que para facilitar, o que está acontecendo? A massa 1 e a massa 2 são de igual valor, massa m. E o valor K1, K2 e K3 também tem o mesmo valor, que é K. Esse aqui é 1 vezes K, que é K. Então, é a mesma coisa. Então, vamos resolver esse exercício aí. Primeira coisa, o que eu sei? Massa 1 é igual a massa 2, que é M, beleza? K1 que é igual a K2, que é igual a K3, que é K. Isso vai simplificar para mim aquelas equações que são enormes. Agora a gente vai utilizar as nossas primeiras equações. Nossa equação do movimento. Então, a gente vai, primeira coisa, substituir nossos valores. Então, a gente vai pôr aqui, ó. O que vai ficar? O que é K1 mais K2? Vai ser K mais K. 2K vezes X1. Então, tá aqui, ó. 2K vezes X1. E aqui vai ser menos K2, X2.
e o K2 é igual a K, então vai ser KX2. KX2 está aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, então vai ser K2x1, vai ser KX1, e o K2 mais K3, que é 2K, vezes x2, 2K vezes x2. Só peguei esses valores, coloquei nessa equação, e vim aqui e escrevi o nosso sistema. Beleza. Agora, considerando lá nossa solução harmônica que a gente adota. Então, tem a solução para a massa 1, x1, ó, e 1, ó, e esse x de i aqui é só para a gente fazer tanto para o 1 e para o 2. Então, x1 vezes isso, e o x2 vezes isso. Eu tenho duas equações aqui. E a gente vai pegar essa equação e colocar lá na anterior, igual a gente fazia antes. Mas, o que você pode fazer? Ao invés de pegar isso aqui e substituir lá, calcular tudo, você pode usar apenas a fórmula. Qual que era a fórmula que a gente chegava? No determinante disso aqui. Então, a gente fazia um determinante disso aí. Se você fosse montar, dá exatamente isso. Porque aqui, ó, menos m1 vezes ômega quadrado. Quanto que é m1? É massa, é m. Então, menos m, ômega quadrado. E o que é K1 mais K2? É K mais K. Então, é 2K. Então, isso mais 2K. A única coisa que foi feita aqui foi substituir na fórmula e calcular. Nesse caso aqui, ó, menos K2. O que é o menos K2? É o menos K. Tá? Aqui é a mesma forma. E aqui também, ó. O que é a massa 2? É a M. Então, M vezes ômega quadrado. M vezes ômega quadrado. E aqui também, ó, K2 mais K3 é 2K. Então, vai sobrar o seu 2K aqui. Aí, a hora que a gente faz o determinante, a gente achar essa equação aqui e chega nessa equação. Então, o que você poderia fazer? Você poderia colocar aqui, ó. O que é M1 vezes M2? Vai ser M vezes M. Então, M quadrado, aqui, ômega a quarta. E aqui a mesma coisa, ó, 2K vezes M, mais 2K vezes M. Então, vai dar 4K, ó, 2K vezes M, mais 2K vezes M, 4K. Vezes ômega quadrado, está aqui, ó, essa expressão. E aqui também a mesma coisa, ó. 2K, que dá aqui, vezes 2K, dá 4K quadrado, 4K quadrado, menos K quadrado. O que vai acontecer? Então, vai ser 4 menos 3, 4 menos 1, 3K quadrado. Então, você vai chegar nessa equação. E a solução lá? A gente também pode substituir na mesma fórmula se não quiser fazer derivando todos os passos, né? Se você não quiser sair daqui fazendo as raízes desse polinômio, a gente já pode usar diretamente lá na nossa fórmula. Então, a gente tem as fórmulas tanto para a frequência 1 e para a frequência 2. Então, tá aqui, ó, nossos valores, vamos substituir eles. Então, vai ser 2K vezes M, aqui, mais 2K vezes M, dá 4KM. 4KM isso aqui de cima. Então, 4KM está aqui, ó. E assim por diante. A gente vai fazendo esse mesmo cálculo para a gente achar esses valores. Então, só lembra disso, esse é inverso, gente. Para achar o ômega 1, você vai usar o negativo primeiro. Então, o primeiro é o negativo, está aqui, ó, o negativo. Depois, para achar o ômega 2, você vai usar o positivo. Então, nesse caso aqui, o positivo. O que você vai achar é que a frequência natural da massa 1 vai ser raiz de K sobre M. Isso é bem comum para a gente sabe esse resultado aqui. E para a massa 2, a gente vai ter uma raiz de 3K sobre M. Então, as frequências naturais de uma e de outra vão ser diferentes. E devido à diferença aqui que o K que eu coloquei para você no exercício, isso aqui vai ser diferente também. Pode falar. Nessa solução aí, ômega 1 ao quadrado e ômega 2 ao quadrado, né? Aí tem essa resolução, sempre o primeiro vai ser negativo? O ômega 1 vai ser essa expressão aqui, menos isso aqui, ó. Beleza. Tá vendo aqui que tem um menos e um mais? Sim. Então, primeiro, para você calcular o ômega 1, você vai usar o menos. Então, você tira esse mais daqui e usa esse menos. E Sim. depois, para você calcular
calcular o ômega 2, que é a frequência natural dessa massa aqui, você vai utilizar o mais. Então, você tira esse menos aqui e usa o mais. Então, tá bem aqui, ó. O menos está sendo utilizado na primeira e o mais na segunda. Isso porque a massa é a mesma, né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, a massa pode ser até diferente, não tem problema. Isso aqui é a nossa solução para um sistema qualquer. A gente fez uma derivação para valer para qualquer sistema. A nossa coincidência é que as massas 1 e massa 2 são iguais. Então, facilitou para a gente. Mas, por Não, exemplo, perfeito. eu posso te dar lá no exercício assim, a massa 1 vale 10 quilos e a massa 2 vale 15. Então, você teria que fazer aqui, ó, 10 vezes 15. E assim por diante. E sempre o ômega N, o ômega 1 vai ser sempre negativo. Negativo. E o ômega 2 positivo. Ó, lembra que Perfeito. aqui ó, tem elevado a meio. Então, quer dizer que é raiz quadrada. Exato. Beleza. Perfeito, então, obrigado. Ô, Vinícius, Pode falar. no caso eu posso fazer uma associação de mole e fazer um K equivalente aí, usar no lugar de K1, K2, K3? Nesse caso, não, porque você tem mais de uma massa aí, né? Se você tivesse só uma massa, não teria problema. Mas só que são duas massas, então o comportamento de cada uma interfere. Então você não vai conseguir fazer o K equivalente nisso. Se você tivesse só uma aqui, ó, uma mola daqui, outra mola daqui, você poderia fazer um equivalente. Mas como a gente tem outra aqui, não dá para fazer isso. Tá, beleza, obrigado. Então, depois disso, calcular a razão das amplitudes, os nossos R1 e R2. Claro, nossa fórmula é essa. Então tá aqui, ó. K2, que vai ser o K, M2M, ômega 1, que vai ser 2K. Se a gente substituir nossos valores, então vai ficar simples, ó. K menos M ômega 1 quadrado, menos M ômega 1 quadrado, e aqui mais 2K. Então, exatamente a mesma coisa. O que é que vai dar aqui? Então, a gente vai ter, fazendo essa conta, se a gente fizesse essa conta aqui, a gente ia achar tanto o valor de 1, o valor de menos 1 aqui. Isso vai significar um negócio importante para a gente, porque isso vai definir nossos modos de vibração. Aqui, ó, essa equação aqui que a gente achou. Então, a gente vai ter os modos de vibração que a gente vai calcular. Está lá a mesma fórmula que eu peguei lá e mostrei para vocês. Então, só substituir nossos valores aqui, ó. Eu não tenho esse valor, então escrevo ele aqui. Qual que é o valor de R1? É 1. Então, 1 vezes isso, dá isso. Então, quer dizer que aqui em cima, no primeiro modo de vibração, quer dizer que sua massa 1 e a sua massa 2 estão exatamente iguais. O que isso significa? Que a sua massa 1, quando vai para baixo, a massa 2 também vai para baixo, exatamente com a mesma amplitude, porque olha aqui ó, o valor da amplitude, né? São idênticas. Só que no caso de baixo é um pouco diferente, porque R2 é menos 1. Com R2 sendo igual a menos 1, o que vai acontecer? A gente vai ter, primeiro, uma massa indo para baixo, e a outra massa vai estar indo com a mesma amplitude, só que para cima. Então, a mola aqui no meio vai ficar, assim, o ponto médio dela vai ficar exatamente parado. O que vai mover vai ser essa para cima e essa para baixo. Por quê? A amplitude dessa é positiva e dessa é negativa. Quer dizer que uma está indo para uma direção e outra para outra, com o mesmo valor. E nessa aqui está indo para a mesma direção. Isso aqui dá para a gente ver nessa imagem. Então, no primeiro modo de vibração, o que acontece? As duas se movem juntas com a mesma amplitude, ó, x1, x1. Então, quer dizer que quando uma vai para cima, a outra vai para cima igualmente. Quando a outra vai para baixo, a outra vai para baixo igualmente também. Só que agora, a gente tem um outro caso. O outro caso do segundo modo de vibração, enquanto uma vai para cima
com amplitude, a outra vai para baixo com a mesma amplitude. Ou, quando as duas vão para o centro, vão com a mesma amplitude também. E a gente chama esse ponto que fica fixo bem aqui na nossa mola, no nosso elemento de rigidez aqui do central, ele vai sempre ficar fixo, né? Então, o que é que vai acontecer com ele? A gente chama ele de nó. Então, esse é um nó do sistema. Agora, a solução geral lá, a equação 5.15, que eu falei que vocês têm que utilizar essa equação aqui para determinar qualquer coisa que eu peça para vocês, assim, me dá a posição, depois, se você quiser a velocidade, você deriva isso aqui, e assim por diante. Então, substituindo nossos valores, eu não me importei aqui de calcular as constantes, então elas estão aqui exatamente da mesma forma. Cosseno, frequência 1, vocês lembram a frequência 1 raiz de k sobre n. E aqui, frequência 2, frequência 2, raiz de 3k sobre m. Então, aqui mais o φ2, e aqui embaixo a mesma coisa, que a gente vai escrever aos moldes dessa equação. Só fiquem espertos aqui com R2, que é negativo. E eu quero que vocês tentem ler isso aí com mais calma. Só que no final das contas, não é para ficar desesperado, porque no final das contas é só fórmula. A gente não precisa nem ficar pensando muita coisa se a gente tiver com os conceitos bons na nossa cabeça. Se a gente sabe que essas equações que eu mostrei para vocês são válidas, então você pode simplesmente pegar as equações e substituir. É grande? É. Mas é complicado? Não. Porque isso aqui supostamente vai ser bem tranquilo. Porque olha aqui nesse caso aqui, isso aqui vai ser complicado de resolver. Não vai, gente. Olha aqui. 16k quadrado m quadrado menos 12m quadrado k quadrado. Então, quer dizer que vai ser 4k quadrado m quadrado. Raiz quadrada disso, porque isso aqui está na raiz quadrada. Então, você vai ter 2km. Então, vai ser 4km menos 2km, dá 2km. Depois, você vai tirar uma massa aqui de baixo e a massa de cima. Você vai tirar os dois que está aqui em cima e está embaixo, você vai sobrar com raiz de k sobre n. Então, não é algo muito complicado, gente. É algo até simples. Pode até parecer grande, mas não é nada complicado. E aí, o que vocês acharam do problema em dobro? Muito complexo. Eu quero palavras como desafiador. Nada é impossível, né? Se esse trem for fácil, eu não quero nem saber que é difícil então não, Vinícius. Não, gente, fácil não é, né? Eu não falo que é fácil. Mas também não é impossível. Depois do boa noite. Mas vocês têm que ficar tranquilos, porque a gente vai ver só até 2 graus de liberdade, porque imagina a gente com 3 graus de liberdade, 6 constantes, 4 graus de liberdade, e assim por diante. Mas e aí? Pelo menos a ideia principal vocês conseguiram entender ou não? Com mais grau de liberdade, você tem algum exemplo prático aí? Só para ter noção? Então, o próprio carro, né? Você tem um carro com diversos graus de liberdade, né? Porque cada roda ali é independente uma da outra, né? Então, você já vai ter, no mínimo, 4 graus de liberdade devido às rodas, e também vai ter mais 1 grau de liberdade devido ao mergulho do carro, numa frenagem, e também vai ter grau de liberdade ali devido à torção do carro, assim, digamos, quando ele for fazer uma curva. Então, você já vai ter 6 graus de liberdade ali só de início. Então, um carro não é tão fácil. Por isso que a gente vai fazendo isso. E é claro que, no final das contas, se você quisesse fazer um carro da forma mais perfeita possível, ia ter provavelmente uns 20 graus de liberdade aí para considerar todos os sistemas que são importantes. Então, não é algo simples. Por isso que a gente costuma, quando tem muitos graus de liberdade, partir para a solução em elementos finitos, em software,
e assim por diante. Cortar a mola é justamente estar totalmente prejudicando ali o seu sistema vibratório, né? Porque você está modificando as condições nela, modificando a força, modificando tudo, né? Então, por isso que o carro fica num comportamento pior. E aí, pessoal, mas vocês entenderam que é pegar as fórmulas e utilizar elas? As fórmulas são grandes, eu sei, mas não é nada assim tão complexo.